Olá, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Carlos, do Clube de Xadrez do Céu Perus, e hoje estou aqui para falar sobre os benefícios de se jogar xadrez e também falar um pouquinho sobre as regras básicas desse jogo. Quais são os benefícios de se jogar xadrez? Melhora a concentração e o raciocínio, estimula a paciência, exercita a mente, ajuda a lidar com o sentimento de perda e aumenta o rendimento escolar. Agora vamos ver um pouquinho sobre as regras básicas do xadrez. Regras básicas. O tabuleiro. O tabuleiro de xadrez contém 64 casas, sendo 32 casas brancas e 32 casas negras. O tabuleiro de xadrez, quando vai iniciar uma partida, a casa branca deve estar do seu lado direito. Se estiver do seu lado esquerdo, não vai conseguir jogar o xadrez. Temos as colunas no tabuleiro. São 8 colunas de A a H. Temos também 8 filas de 1 a 8. Temos as diagonais brancas e as diagonais escuras. As peças. Temos o rei, temos a dama, a torre, o bispo, o cavalo e o peão. Qual é o valor relativo das peças? O peão vale 1 ponto, o cavalo 3 pontos, o bispo 3 pontos, a torre 5 pontos, a dama 9 pontos e o rei tem valor inestimável. O rei é a única peça que não pode ser capturada. A posição inicial das peças. Quando se inicia um jogo, os peões brancos vão ocupar a segunda fila, depois vem as torres, os cavalos, os bispos, a dama e o rei. Do outro lado, as peças escuras, os peões vão ocupar a sétima fila, as torres, os cavalos, os bispos, a dama e o rei. Movimentos e capturas de peças. Agora vamos entender como as peças se movimentam dentro do tabuleiro e como essas peças capturam umas às outras. O movimento da torre. A torre, ela irá se movimentar nas colunas e nas filas. E o movimento de captura com a torre. Veja, nesse exemplo, a torre branca vai capturar um bispo na fila. E no segundo exemplo, a torre vai capturar o cavalo na coluna. Nesse exemplo do bispo, mostra o movimento do bispo na diagonal. Lembrando que existe o bispo da casa escura e o bispo da casa clara. Cada um vai andar na sua diagonal. A captura com o bispo. Nesse exemplo, o bispo tem a opção de capturar o cavalo ou a torre. Nesse exemplo, o bispo captura a torre, que tem um valor relativo maior, então deve ser considerada a primeira opção. E o cavalo
também poderá ser capturado pelo bispo. A dama tem a opção de andar nas colunas, nas filas e também nas diagonais. É uma peça muito forte. A captura com a dama, veja, tem a opção de capturar a torre na diagonal, o cavalo na fila e o peão na coluna. Nesse exemplo, a dama captura a torre na diagonal, o cavalo na fila e o peão na coluna. O movimento do rei. Veja, o rei possui um movimento limitado de apenas uma casa de cada vez, em qualquer direção, coluna, fila ou diagonal. Nesse exemplo, a torre negra está atacando a fila 6. Por esse motivo, o rei branco não poderá andar na direção dessa fila. A captura com o rei. Veja, o rei, nesse exemplo, poderá capturar a torre na diagonal e o peão na coluna. Veja, no segundo exemplo, captura o peão. Captura com o rei. Nesse exemplo, o rei não poderá capturar a torre, porque o bispo negro está protegendo a torre. Então, nesse exemplo, o rei não poderá capturar a torre. O movimento do peão. Veja, os peões, na primeira jogada de cada peão, partindo da sua posição inicial, poderá andar até 2 casas na sua coluna, ou 2 casas, ou uma casa, dependendo da estratégia de jogo. Veja. Duas casas. Veja. 2 casas. Esse é o movimento do peão. Cada peão anda na sua coluna, 2 casas ou uma casa, dependendo da estratégia de jogo. A partir do momento que ele já andou, já fez o seu primeiro movimento para frente, ele não poderá mais andar 2 casas, apenas uma. Esse é o movimento do peão. Sempre na sua coluna, uma casa de cada vez, ou 2 casas quando ainda não estiver se movimentado. A captura com o peão, veja, nesse exemplo, o peão negro tem a opção de capturar a torre ou o outro peão branco. E no exemplo do peão branco, tem a opção de capturar o peão negro ou o cavalo. Veja, o peão negro capturando a torre e o peão branco capturando o cavalo. Agora o movimento do cavalo é um movimento especial, porque o cavalo é a única peça que pode saltar por cima de outras peças. Veja, o movimento do cavalo descreve um L em qualquer direção. Uma casa para frente ou para o lado e a outra na diagonal. A captura com o cavalo. Esse exemplo,
cavalo tem a opção de capturar a torre, o bispo e o peão. Primeiro exemplo, capturou a torre. Segundo exemplo, vai capturar o bispo. E no terceiro exemplo, vai capturar o peão. Vejam, a partir desse slide nós vamos semana que vem nós continuamos desse slide, tá? Não podemos ficar muito tempo com esse vídeo. Espero que tenham gostado e espero que tenham aproveitado bastante. Toda semana estaremos postando alguma coisa baseada no xadrez. E deixe o seu gostei e até